Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula irei resolver as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio regular. Essas atividades são da semana 4 sobre modelo atômico de Bohr. Mas antes de irmos para as resoluções, como de costume, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário e se gostar da aula, deixe um like. Eu sou a Simone, professora de Química do canal de Escola Online. Vamos para as resoluções depois da vinheta. Bom, pessoal, como de costume, antes de irmos para as atividades, vamos dar aqui uma fundamentação teórica. Nesse volume 3, nós vimos desde a semana 1 até essa aula, modelo atômico. Então, na semana 1, a gente viu o modelo atômico de Dalton, na semana 2 de Thomson, na última semana vimos o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford explica muitas coisas, mas algumas coisas, o modelo de Rutherford ficou com lacunas. E aí veio Bohr para solucionar esses problemas. A primeira lacuna que Bohr preenche em relação ao modelo de Rutherford é: se o átomo ele é constituído por duas regiões, um núcleo, onde se encontra a massa positiva, a maior parte da massa do átomo sendo positiva, e elétrons girando em torno desse núcleo, à medida que esse elétron vai girando, ele vai perdendo energia. E se ele perde energia, ele vai ficando mais próximo desse núcleo, chegando ao ponto de colidir. Mas isso não acontece e Rutherford não conseguia explicar por que isso não ocorre. E uma outra situação, o modelo de Rutherford também não consegue justificar espectros atômicos dos elementos. Por exemplo, o do hidrogênio, ele tem essas raias aqui. Não é um espectro contínuo, como já se tinha conhecimento. Então, com o intuito de resolver esses problemas encontrados no modelo atômico de Rutherford, Bohr, junto com outros pesquisadores, desenvolveram então a teoria do modelo atômico, que ficou conhecido como modelo atômico de Bohr. Bohr, ele, assim como os outros modelos, ele tem os seus postulados. Então, vamos ao primeiro postulado de Bohr. Ele afirma que os elétrons se movem em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central. Ok, isso o modelo atômico de Rutherford também afirmava. Mas, além disso, Bohr ele afirma que para cada elétron de um átomo, existe uma órbita específica em que ele apresenta uma energia bem definida e característica. E essa energia ela não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita. Então, aqui ó, a gente tem representado o átomo. Aqui no centro, nós temos bolas vermelhas e amarelas representando os prótons e os nêutrons. E em torno do núcleo existe as órbitas. Essas órbitas, elas possuem energia específica. E, por exemplo, para esse elétron estar nessa órbita, ele tem uma energia específica igual a esse elétron que também está na mesma órbita. Porém, o elétron de uma órbita mais externa, ele apresenta uma energia diferente dessa que esse elétron possui, certo? Outra informação muito importante a respeito do modelo atômico de Bohr. As órbitas dos elétrons são chamados de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Então, esse elétron, ele se encontra no primeiro nível de energia, na primeira camada, e esses elétrons já se encontram na segunda camada, no segundo nível de energia. Os elétrons, eles possuem apenas determinados valores de energia. É o que nós afirmamos ser energia quantizada. O que isso significa? Que o elétron ou tem energia para ficar aqui nesse nível, ou ele tem energia para ficar no nível mais externo. O elétron nunca vai ficar entre níveis. É a mesma situação, por exemplo, quando a gente está numa escada. A gente consegue ficar em um degrau ou no outro. A gente não consegue ficar entre os degraus. Assim como os elétrons, eles não conseguem ficar entre níveis de energia. Eles vão se encontrar
exatamente no nível de energia. Os elétrons possuem energia quantizada. Vamos então para o próximo item do postulado de Bohr. Bohr afirma que o átomo ele vai estar no estado fundamental. Estado fundamental seria no seu estado mais estável, quando todos os elétrons estiverem ocupando os níveis de menor energia possível. Então, por exemplo, aqui está representando o átomo. Cada nível de energia está aqui numa cor. A gente fala que quanto mais externo for o nível de energia, mais energético é esse nível. Então, nós temos aqui, ó, o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Então, o nível 4, o quarto nível de energia, ele é mais energético do que o nível 1, certo? E outra observação muito importante. Além de podermos chamar nível 1, 2, 3, 4, nós podemos também chamar a camada por K, L, M, N, O, P e Q, tá bom? Então, são essas duas formas de denominar esses níveis de energia ou essas camadas eletrônicas, certinho? E para cada camada existe um número máximo de elétrons que pode ocupar. Por exemplo, no primeiro nível, na camada K, só podem ter 2 elétrons. Então, na primeira camada, no nível de energia 1, no nível de menor energia, a gente só pode ter 2 elétrons. No segundo nível, só pode ter 8. Terceiro, 18. Quarto, 32. No nível 5, também 32 elétrons. No sexto, 18. E no sétimo, 8. Certinho? No próximo conteúdo, a gente vai estudar mais essa distribuição de elétrons em níveis de energia, em camadas eletrônicas, tá bom? Mas no momento, para o modelo atômico de Bohr, o que eu preciso que vocês tenham conhecimento? Que ao núcleo, a eletrosfera é dividida em níveis de energia quantizados. E quanto mais externo for esse nível de energia, mais energético. Certo? Essa informação é muito importante para o modelo atômico de Bohr. E outra situação muito importante é que quando um elétron muda de nível de energia, que isso é possível, um elétron ir para um nível de energia mais externo. Mas para ele ir para esse nível de energia mais externo, ele tem que adquirir energia, absorver energia. Porque eu não falei com vocês que quanto mais externo for o nível, mais energético? Então, um elétron pode ir de um nível para outro, mas para isso ele precisa absorver energia. Então, um elétron só muda para um nível mais energético, um nível mais externo, quando absorve energia externa. Assim, se um elétron no estado fundamental, que é o estado estável de menor energia, absorve energia, ele vai saltar de um nível menos energético para um nível mais energético. E aí a gente fala que esse elétron passa de um estado fundamental para um estado ativado ou estado excitado. Portanto, é uma situação de instabilidade. Então, por exemplo, aqui nós temos o núcleo. Esse elétron aqui, ele ocupa esse nível de energia. Tem energia 1, é 1, ok? E aí, ele recebeu energia de um meio externo, seja na forma de aquecimento, por meio de uma radiação, e aí ele foi por um nível mais externo. Ele conseguiu energia suficiente para ir para o nível mais externo, mais energético, de energia 2. Então, a gente fala que a energia recebida, ela corresponde à diferença entre energia 2 e energia 1, né? A energia do nível 2 para a energia do nível 1. É 2 menos é 1, certo? Só que toda vez que esse elétron ele sai do estado fundamental de menor energia e vai para o estado excitado com maior energia, ele fica instável. E aí, quando um elétron ele fica instável, ele tende a retornar a seu local de origem para voltar no estado estável, para voltar no estado fundamental. Então, quando o elétron retorna para o estado de menor energia, ele perde a energia absorvida sob a forma de ondas eletromagnéticas, por exemplo, na forma de luz.
Então, nessa situação aqui, o elétron ele absorveu energia do meio externo, mudou de camada para uma camada mais externa e aí ficou instável e a tendência dele é liberar essa energia que ele tinha recebido e voltar ao estado fundamental. Então, a gente fala que essa energia devolvida também é a diferença entre a energia do nível 2 menos a energia do nível 1, certo? Então, vamos ver novamente essa transição eletrônica em níveis de energia. Então, a gente fala que ao absorver uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia é referente a um quanto de energia, o elétron salta para um nível mais externo. Um quanto é referente à quantidade mínima necessária para que o elétron mude de um nível energético para outro. Então, a gente fala que ocorre a excitação eletrônica. Então, a mesma coisa que a gente viu no exemplo anterior. Por exemplo, esse elétron aqui, ele está indo do nível 1 para o nível 2. Então, por exemplo, o elétron pode estar aqui no estado fundamental e ir para o nível 2, ganhar uma energia para ir para o nível 3, ganhar uma energia ainda maior e ir para o nível 4. Mas, lembrando que todas essas situações ele está saindo do estado fundamental e indo para um estado excitado. Então, está indo para um estado de instabilidade. Isso aqui, quando ele vai para uma camada mais externa, ele está absorvendo energia. Só que nessa situação instável, ele não gosta de ficar. Então, a energia que ele absorveu, ele na verdade vai emitir. E essa emissão, ela vai ocorrer sempre que estiver no estado excitado, porque o elétron fica instável, e aí ele emite a energia. E ao retornar ao nível fundamental, ele emitirá um quanto de energia na forma de luz. Então, ao retornar aqui ao estado fundamental, no nível de energia menor, a energia ela é emitida na mesma quantidade que a energia foi absorvida. E essa energia ela é emitida na forma de luz, certo? Então, gente, algumas pessoas falam assim, Simone, isso não tem aplicação. Tem sim, gente, uma aplicação muito linda. São os fogos de artifício. O que ocorre lá com os fogos de artifício? Na verdade, os fogos, eles são uma mistura de pólvora, que vai ter a explosão, né? A combustão-explosão. E junto com essa pólvora vão ter sais. E esses sais são formados por diferentes átomos. Cada cor é referente a um sal específico, né? Um sal específico de um elemento distinto. E aí, a cor emitida para cada átomo é característica. Por exemplo, se você tiver um sal de lítio num fogo de artifício, ele vai ter aqui essa cor vermelha. Se você tiver um sal de sódio, vai ter essa cor amarelada. Se você tiver um sal de potássio, vai ter esse tom azulado. Se você tiver um sal de rubídio, vai ter esse tom lilás. E aí, o que acontece? Por exemplo, o elemento, ele vai absorver energia naquele momento que houve a explosão. Ele absorve a energia, fica excitado. Só que a gente viu que no estado excitado, ele é instável. E ao retornar ao estado fundamental, ele vai emitir a luz. E essa luz é exatamente proporcional aos níveis de energia de cada elemento químico. E a cor também vai ser característica em relação a essa excitação. Certinho? E aí, por último, para nós fecharmos aqui o conteúdo do modelo atômico de Bohr, Bohr também explica os espectros atômicos. Por que os espectros atômicos são constituídos por raias específicas e não é contínuo? É exatamente justificado porque o modelo atômico é dividido em níveis de energia. E a excitação dos elétrons, ele é feito também por níveis de energia. Então, por exemplo, o elétron está aqui, nesse primeiro nível de energia. Então, aqui, é uma lâmpada com um determinado elemento aqui que está recebendo energia, né? Se é uma lâmpada, está aqui, passa corrente elétrica e está absorvendo energia. E aí, se você passar a luz emitida por um prisma,
você vai ver aqui, ó, diferentes raias. Então, aqui tem um filme fotográfico que, nesse exemplo específico aqui, vai estar mostrando 3 raias. Essas 3 raias podem ser, por exemplo, de um elétron que estava aqui no 1, foi para o 2. E aí, quando ele retornou, emitiu essa raia aqui rosa. O elétron que estava aqui em 1 foi para o 3. E aí, ele emitiu, quando do 3 voltou por 1, emitiu, por exemplo, essa azul. E o elétron aqui, ele absorveu tanta energia que ele foi aqui, ó, para o último nível de energia. De 1 veio para 5. E aí, ao retornar, ele produziu aqui essa cor. Então, cada excitação e cada retorno, ele vai emitir uma cor diferente, se for de níveis diferentes. Agora, se for do mesmo nível, vai emitir a mesma cor. E quanto maior for a transição de um nível e o retorno, a maior quantidade de elétrons que fizer esse processo, mais intensa vai ser essa raia. Então, aqui, ó, é mostrado para vocês a raia do espectro atômico de diferentes elementos. E aqui, ó, em cima, é do Sol. No Sol, a gente quase vê aqui o espectro contínuo, né? Que é a emissão de todas as cores. Mas, alguns elementos, por exemplo, o hidrogênio, nós temos apenas essa raia bastante visível. Nós temos outra raia também no hidrogênio, mas aqui nessa fotografia elas não estão tão visíveis, tá bom? E aí, por exemplo, nós temos elementos como estrôncio, que possuem aqui diferentes raias. E a combinação dessas raias é que vai dar a cor característica para o elemento. Certinho? Então, com o modelo atômico de Bohr, foi possível justificar os espectros atômicos. Então, resumindo o que a gente viu aqui nesse volume 3, nós vimos o modelo atômico de Dalton. Dalton falava que o átomo era indivisível, né? Foi a marca de Dalton, falar que o átomo era indivisível. Depois veio Thomson, e a marca deixada por ele foi a descoberta das partículas subatômicas, prótons e elétrons, e ele definia que o átomo ele era uma esfera de massa positiva com elétrons incrustados. Depois veio Rutherford, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, em que nós temos um núcleo pequeno, onde possui praticamente toda a massa do átomo. Em torno desse núcleo, nós temos a região chamada de eletrosfera, onde se encontram os elétrons. E por último, nós acabamos de ver o modelo atômico de Bohr. A diferença de Rutherford para Bohr é que Bohr ele define os níveis de energia quantizado. Para que um elétron esteja em nível de energia, ele precisa ter determinada energia para ocupar aquele nível. Certo, pessoal? Então, vamos agora às atividades. Atividade 1. De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para a outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? Então, letra A. Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para uma mais afastada, o elétron absorve energia. Sim, está correto. Então, para ele ir do nível mais próximo do núcleo, que é o menos energético, para um mais afastado do núcleo, que é o mais energético, ele precisa absorver energia. Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para uma mais próxima, o elétron emite energia. Também correto. Então, A e B se complementam. Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia. Correto. Ele só vai ter perda ou ganho de energia se ele mudar de nível eletrônico. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado ionização. Não, gente. Ionização é outra coisa. Ionização é um processo de formação de íons. Aqui, os elétrons, quando ganham energia, eles estão sendo excitados e não ionizados, tá bom? Elétron não se ioniza. O modelo proposto é aplicado com êxito somente ao átomo de hidrogênio. Sim, o modelo atômico de Bohr consegue justificar
apenas o átomo de hidrogênio, porque o átomo de hidrogênio tem apenas um elétron. À medida que os átomos possuem mais elétrons, ele não consegue justificar. Então, por isso que hoje nós temos o modelo atômico atual, que comparado com o modelo atômico de Bohr, ele sofreu muitas modificações. O modelo ele evoluiu, certinho? Então, a alternativa que está em discordância é a letra D. O elétron, quando absorve energia, ele não ioniza, ele apenas fica excitado e muda de camada, certinho? Próxima atividade, atividade 2. Leia o poema apresentado a seguir. Pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar. Átomos, às vezes, são essas coisas em química escolar. Sobre o poema, responda: quais modelos atômicos mencionados no texto? Justifique sua resposta. Então, dos modelos atômicos que nós trabalhamos, foi modelo atômico de Dalton, de Thomson, de Rutherford e de Bohr. Quais que estão sendo citados aqui nesse poema? Então, quando fala aqui, planetas no sistema solar, é o modelo planetário, é o modelo de Rutherford. Pudim de passas é o modelo de Thomson. E bolinhas se chocando. Aí a gente lembra da modelo bola de bilhar, de Dalton. Então, os termos utilizados fazem analogia aos modelos atômicos de Thomson, de Dalton e de Rutherford. Certinho? Próxima atividade, atividade 3. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figurinhas apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externa. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por Bohr. Bohr explica a excitação dos elétrons e, ao retornar na sua camada de origem, libera energia na forma de luz. Fácil demais, né? Atividade 4. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, o intitulado O Novo Sistema da Filosofia Química, no qual continham 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então, a matéria é constituída de átomos indivisíveis, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporção de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, gente, a matéria é constituída por átomos indivisíveis? Não. Thomson mesmo determinou que o átomo ele era dividido em subpartículas, positivas e negativas. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Também não. Hoje a gente tem conhecimento de elementos isótopos, que são elementos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, são elementos de um mesmo elemento químico, mas possuem quantidade de nêutrons diferente. Então, eles possuem massa diferente, porque o número de massa, a gente viu na aula passada, não é prótons mais nêutrons? Se elementos do mesmo elemento químico, se átomos, de um mesmo elemento químico possuem nêutrons diferentes, eles vão possuir, então, massa diferente. Então, essa aqui também não está correta. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Isso também está errado. A gente vê átomos que possuem o mesmo número de massa, que são classificados como isóbaros. Átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades.
também tá errado, gente. Tem uma parte da química que a gente vai estudar radioatividade, que lá elementos, eles são sim destruídos, formando elementos menores ou elementos maiores, que é a fusão ou fissão nuclear. E a última é que ela está correta ainda, que átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então, a única que permaneceu até os dias atuais como correta é a 5, certo? Atividade 5, a última. Frente às estratégias em utilizar radiação ultravioleta no combate à Covid-19, conforme descrito na reportagem na introdução do plano de estudo tutorado, pesquise e responda à importância da evolução da ciência como um mecanismo para auxiliar na medicina e, sobretudo, no combate ao coronavírus. Assim, faça um paralelo de como o desenvolvimento de modelos atômicos contribui para o desenvolvimento da sociedade. Então, gente, a primeira coisa é que tudo que existe, toda matéria que existe, ela é constituída por átomos. E conhecer o átomo, conhecer o comportamento do átomo é importante para conhecer o comportamento do material, conhecer o comportamento da ciência, certo? Então, os átomos constituem a matéria e por isso estão presentes em todos os corpos existentes. Com as novas descobertas da ciência, haverá sempre um aperfeiçoamento do modelo atômico. Então, o modelo atômico, hoje nós temos conhecimento do modelo atômico atual, mas pode ser que a ciência desenvolva ao ponto de alguma situação modificar, certo? E esses conhecimentos da ciência, eles são ligados aos grandes desenvolvimentos tecnológicos da sociedade atual. Se hoje a gente tem o que temos, né, em relação à tecnologia, tudo é desenvolvido em relação à evolução, a descobertas na ciência. Então, podemos dizer que o desenvolvimento dos modelos atômicos são um dos responsáveis pelo avanço do ramo médico, que vai desde a manipulação de medicamentos até os modernos aparelhos de ressonância magnética nuclear. Então, sim, o avanço na medicina, ela está diretamente ligado com o avanço do modelo atômico, do átomo, da matéria, da tecnologia. Então, podemos dizer que o grande passo rumo ao desenvolvimento da química como ciência foi a evolução do entendimento a respeito da estrutura atômica. Por exemplo, com esse desenvolvimento da estrutura atômica, o conhecimento do átomo, é possível entender a constituição da matéria. A gente pode, tendo esse conhecimento da constituição da matéria, prever determinados comportamentos dos materiais. A gente pode entender e manipular, por exemplo, a radioatividade, que em algumas situações pode aqui nos ajudar a fazer aparelhos para utilizar em diferentes ramos, né? Principalmente aqui na medicina. A gente pode produzir produtos de grande importância para a sociedade, por exemplo, fármacos que vão ajudar aqui no combate à Covid e assim por diante. Toda tecnologia, ela sempre vai trazer algo benéfico para a nossa sociedade, certinho? Então, nós encerramos aqui o volume 3 do PET. Eu espero ter ajudado vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. Se gostou da aula, deixe um like. Cuidem-se. Até mais.